Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Boa noite a todos. Hoje nós temos aqui uma live especial com o pastor Carlos Bregantin. Pessoal que está chegando, vai chamando o pessoal já. Pastor Carlos já chegou aqui. Eu já vou convidá-lo. Maravilha. Boa noite a todos. Pessoal chegando aí, boa noite. Ô, pastor Carlos Bregantin, boa noite. E aí, Bruno, boa noite. Boa Prazer, noite. que legal. Deixa eu ajeitar aqui, vamos nos ajeitando. Deixa eu ajeitar aqui meu. O foco, né? Tô, tô aparecendo bem aí? Tô aparecendo Tá bem. ótimo, tá perfeito, tá bem enquadrado. E você tá me ouvindo bem aí também? Tá tudo Tô te, certinho? tô te ouvindo, Bruno. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Que prazer. Poxa, primeiramente agradecer aí que você aceitou o meu convite e sem hesitação, nem demorou, eu mandei mensagem num minuto, em outros minutos já me respondeu pra gente combinar. Isso pra mim já é uma mensagem. Isso pra mim já mostra muita coisa, né? Estar acessível. E queria aqui agradecer o pessoal que está chegando na nossa live. Pastor Carlos Bregantin aqui, para mim é uma das, eu falo referências, né? Porque padrão só Jesus, mas nós temos referências, pessoas que a gente busca se espelhar, ainda mais a gente que está na caminhada do reino de Deus, e sem dúvida nenhuma, o Senhor é uma delas. Eu tenho aqui um carinho muito grande, acompanho suas postagens, suas pregações, suas ministrações, e tem gente que me acompanha na rede social que já até perguntou se eu e o senhor era de alguma, sei lá, mesma família ou mesma igreja por conta do tom da escrita. Eu falei, olha, não, mas é o mesmo espírito que nos guia, né? Então, então é um prazer. Eu quero aqui convidar o pessoal que está chegando. Convide quem você puder para essa live, que eu tenho certeza que será muito abençoada. E, pastor, só não Muito. repara, aqui se tiver um pouco escuro, eu tô aqui no Rio, né? Hoje no Rio deu uma ventania no Rio de Janeiro, a luz Deu. acabou. Então eu tô aqui à base de uma luz de LED carregada no carregador do celular. Tá Ó, funcionando, mas a gente deu um jeito, né? mas tá A boa, tá gente boa. tá legal, né? A claridade tá boa, tá ótima. Que ótimo, que bom. Então, Que região que você tá aí do Rio, Bruno? eu moro aqui na capital mesmo, Rio de Janeiro, na Zona Norte, perto aqui da Vila da Penha. Não sei se você Ah, conhece Irajá, essa área ali. que Conhece bem o Rio legal, aqui? que legal. Já fui na Vila da Penha uma vez. Fui na Vila da Pertinho Penha aqui de uma vez. casa. É. Pertinho, pertinho. Poxa, é um Há, há- prazer. há um bom tempo atrás. Que legal. E aqui é aquilo, né? Rio de Janeiro é Rio 40 graus. E durante o dia é muito calor, a ponto de você, de repente, encontrar até Sadraque, Mesaque e Abednego andando na fornalha. Não esquenta, porque é muito quente. E, e à noite vem aquela chuva, né? Ainda mais época de verão. Então hoje Claro. caiu forte, uma ventania. Então, mas graças a Deus tá dando tudo certo aqui. E pastor, eu até coloquei como tema da live, né? O Evangelho no chão da vida. E é Sim. claro, o senhor vai fazer a sua apresentação, mas só para já pegar esse tema, porque eu vejo muito isso na sua jornada, né? No seu ministério, na forma como a palavra de Deus ela não só sai dos seus lábios, mas como ela se materializa em sua vida. Porque o evangelho é para o chão, não é um evangelho que nos coloca, né, em uma alienação. Então, quando eu pensei nesse título, eu falei, não, o pastor Carlos Bregantin é o melhor para a gente falar sobre isso, né, pastor? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê um evangelho que às vezes não é tão acessível. E eu falei, né, que o fato do Senhor responder a minha mensagem muito rápida, isso é uma mensagem realmente. Eu costumo até dizer que Jesus é a videira verdadeira, né, a árvore da vida, e nós estamos nele. E a videira, se a gente reparar, ela não cresce para o alto, né, para cima, ela cresce para os lados, é uma parreira, né? Ela cresce assim para o lado, de modo que até uma criança, por menorzinha que ela seja, ela consegue acessar o seu fruto. A videira é acessível. Então, o evangelho é acessível para a gente ser acessível também.
né? Então eu vejo Entendi. nisso até para já deixar isso como uma mensagem que o senhor me passou sem querer passar, só respondendo a minha mensagem rapidamente. É, que bom. Na verdade, assim, Bruno, o ano passado, por conta de tudo, obviamente, né, eu estou com os meus primeiros 65 anos, como eu costumo dizer, meus primeiros Boa, 65 anos, eu espero que venham outros, né? com certeza. E então, quando veio o decreto da pandemia, Lau e eu, a minha esposa, decidimos, obviamente, por nos guardarmos aqui em casa e Uhum, toda atividade que eu vinha fazendo presencialmente veio para cá, né? Veio para cá. E eu confesso que eu cheguei no final do ano muito esgotado disto aqui, certo. das telinhas, Cansa. né? Das telinhas. Aí eu fiz um recesso no final do ano e voltei. Eu estou voltando aos poucos às lives. Eu Uhum. estou voltando aos poucos. Eu costumo dizer assim, não me abri totalmente, né? Mas quando você mandou, eu entendi que era a hora. Acho que é a primeira live que eu estou fazendo esse ano até nesse Ó, modelo aqui, né? nesse modelo. Eu tenho as minhas atividades comuns aqui durante a semana, bendita hora, e faço o programa Papo na Rede de quinta-feira, a reunião do domingo, enfim. Mas nesse modelo aqui de live, eu parei, acho que em dezembro do ano passado, e até agora eu não tinha ainda retomado. Eu estou reinaugurando a fase aqui com você. Então, Que honra. espero que me anime a continuar, Bruno. Olha, que seja, que assim seja. Eu tenho certeza que aqui é o início de uma nova retomada. E o senhor falou uma coisa e é verdade. A gente cansa disso aqui mesmo, porque eu estou trabalhando de home office também, né? Eu além de pastor, inclusive, como até me apresentando, que a gente nunca se falou, né? Assim, né? Pois é, eu queria Eu, saber de eu, você um pouco também. é, então, eu faço parte, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou do Ministério da Igreja Reina, do Bispo Hermes Carvalho Fernandes. Inclusive, teve pregando lá no Caminho da Graça, né, do Senhor. Ah, Eu acho que você é da igreja do Hermes? sou discípulo Ah, dele. que legal, que legal. Hermes é um querido, um amigo Ele querido. é É, meu amigo, meu pai na fé, então assim, é um paizão mesmo. E aí eu sou da igreja dele, sou pastor na Reina, onde ele é o bispo primaz. sim, E sim, aí a gente tem, né, esse canal aberto, é muito essa linha direta mesmo. Eu percebo que a forma como o Espírito Santo conduz o pessoal do Caminho da Graça e do Caio Fábio, esse mover, ele é muito similar. Por isso que daí vem as conexões, né? Então, sim, essas conexões são naturais. Eu percebo até sim, nas minhas redes sociais que muitas pessoas do Caminho da Graça me seguem, eu sigo também, porque assim, é uma conexão que a gente tem, né? Então, sim, eu sou aqui da Igreja Reina, do Bispo Hermes Carvalho Fernandes, ele viu que eu ia fazer uma live que o senhor mandou até um abraço, então assim, tudo família. A sim, gente aqui sim, estamos no sim. mesmo, E na mesma você, do, certeza. além dos trabalhos pastorais, você lida com o que profissionalmente, Bruno? Sim, então, além disso, eu tenho um trabalho, eu não falo trabalho secular, que para mim tudo é santo, mas para Não, diferenciar, né, claro, um trabalho sim, profissional. Eu trabalho eu sou formado em administração de empresas, gerenciamento de projetos, eu trabalho em uma seguradora com gerenciamento de projetos, né, trabalhando no mundo privado mesmo. Então, a empresa já desde o ano passado, ela colocou todos os funcionários em home office, trabalhando de casa. Então, já sim. tem um ano que eu estou trabalhando de casa. Então, eu sei como a gente fica enjoado dessas telinhas. Porque é reunião Nossa, toda hora, é Zoom nossa, toda hora. Eu brinco que eu vou na geladeira pegar uma água, sai um link do Google de reunião. Eu falei, eu não quero reunião aqui. Então, é eu tenho verdade. essa dupla jornada, vamos dizer assim, mas que para Sim, mim, né, pastor, acaba sendo uma coisa única. O reino de sim, Deus, ele não tem essa dicotomia, né? Eu vejo a minha vida ministerial e profissional como sendo a mesma coisa de um ministério. O Deus sim, que o Deus que usa a gente em quatro paredes no microfone da igreja é o mesmo que usa lá fora, sem paredes. Aliás, o vento não tem como contê-lo, né? Por com isso que certeza. a gente não fica preso às paredes religiosas. A gente Não tem vai indo fronteiras. É, sem fronteiras. Exatamente, é, pastor. Exatamente isso. E aqui, já para a gente, né, entrar nesse assunto do evangelho no chão da vida, pessoal que está chegando, tô vendo o pessoal entrando,
vai vindo. Clica aqui, pessoal, nesse aviãozinho, ó, e convida aí para os amigos de vocês, porque nós vamos aprender muito aqui hoje. Com certeza um papo muito leve, muito agradável. E falando dessa questão, né, pastor, eu lembro que foi muito interessante na minha jornada de vida, quando eu tenho, o senhor falou a idade, né? Eu vou falar a minha também, eu tenho 35 anos, né, meus primeiros 35 anos. E eu lembro que quando eu percebi, né, que eu tô na igreja desde os 13 anos, inclusive sempre foi ali do Bispo Hermes, da Reina, e ali eu fui, né, caminhando na graça, no conhecimento de Deus. E eu lembro quando eu cheguei aos 18 anos, mais ou menos, eu percebi, né, que eu tinha um chamado ministerial, pastoral, mas ao mesmo tempo percebia que eu também tinha um chamado para trabalhar fora, né? E eu lembro que no começo eu fiquei meio com conflito. Como é que vai ser isso, meu Deus? Ser pastor e ao mesmo tempo trabalhar fora? Como é que vai ser? E aí eu lembro que na época a palavra que veio ao meu coração foi muito assim, muito nítida, falando, ó, o que eu tenho para você é distinto no sentido de não é específico para você ser só uma coisa. Deus falando, eu quero que você seja usado no mundo, onde o que você fizer na igreja vai ser a mesma coisa que eu vou fazer fora, só que sem microfone e sem as liturgias ou sem as, vamos dizer assim, a marca registrada, né? Porque eu acho que esse é o ponto. Às vezes, né, pastor, e aí vou jogar para o senhor, a gente se pega muito às formas, né? E esquece da essência. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente se apega às formas. Ah, não, o culto a Deus, a adoração, o amor, o servir tem que acontecer dentro dessa liturgia. A gente encerra Deus numa visão muito pequenininha. Mas aí quando você se aplica à essência, você percebe que a essência, ela transcende a forma. Então, por exemplo, agora nesse meio de pandemia, eu vejo um monte de gente aí discutindo essa questão, porque a igreja está fechando, é perseguição, mas será que a igreja fecha mesmo? A igreja fecha, é a parede que fecha, mas a igreja que é pedra viva, ela continua caminhando, porque ela é essencial. O resto é circunstancial. Então aqui eu já percebo isso, né? Como um evangelho que não é encarnado em vida, né? Ele acaba se prendendo às formas e se conforma, fica preso, né, pastor? Fica enrijecido, não flui. Sim. Então, então Bruno, na verdade, quando eu vi o tema que você propôs, eu me senti, óbvio, muito à vontade, até porque essa é uma expressão que eu venho utilizando há muitos anos, né? Há muitos anos. Também como você, e como tantos, e quem sabe alguns que estão aqui entre nós, Uhum. toda a minha formação, toda a minha criação, você desde os 13, eu desde os 6 anos de idade que eu vivo num ambiente chamado igrejeiro, né? A minha história é batista, não é? Hum. Meus pais, né, migraram do movimento cristão católico, apostólico romano para o movimento protestante, e numa igreja batista lá no começo dos anos Uhum. 60. Né? Então, eu me crio e eu cresço dentro desse modelo. E é interessante, Bruno, que uma pergunta que eu fiz logo cedo, eu fui batizado aos 12 anos de idade, que era muito comum, né? Na verdade, numa experiência de conversão que é muito comum aos meninos e meninas que nascem, né, no ambiente cristão, ganham consciência de si mesmos e do pecado muito cedo, né? Sim. E de si mesmo, de quem tem 7, 8, 10, 12 anos de idade, né? Quem tem 7, 8, 10, 11 anos, 12 anos de idade tem consciência de menino, não é? Uhum. E eu ganhei essa consciência muito cedo, fui batizado e fui vivendo os processos, né, de conversão ao longo da jornada. Mas muito cedo eu tinha uma pergunta que, aliás, eu fiz ao meu pastor. Né? Eu tive um único pastor na minha infância, adolescência, juventude. Ele foi pastor da mesma igreja durante 40 anos, né? Então foi ele que me batizou, fez meu casamento, me encaminhou para o seminário, promoveu a minha ordenação. E a primeira pergunta que eu fiz para ele ainda lá, menino, era: esse aqui é o único jeito de servir a Deus? Que Essa era a minha pergunta, hein? questão. Maravilha. Porque por conta disso que você disse, quer dizer, a Igreja Batista, na qual cresci, tinha o seu jeito, o seu formato, o seu ritual, a sua liturgia, a sua
confissão doutrinária, como é comum as denominações, e dependendo de umas e de outras, do modo como elas são conduzidas, algumas com ênfase numa ou noutra questão, num ou noutro jeito, num ou noutro modo, enfim, algumas mais extremistas, outras menos, Sim. algumas mais flexíveis, outras mais arraigadas, conservadoras, enfim, ok, não vou entrar nesse mérito, mas a Uhum. minha questão era, esse é o único jeito? E é interessante que meu pastor naquela época disse que sim, que era o único jeito. E aquilo me Uau. intrigava, né? E aquilo me intrigava, porque eu pensava cá comigo, caramba, então o Deus que essa igreja serve, ele é pequeno, ele é estreito, ele é reduzido, não é? E aí, à medida que você vai mergulhando nos ensinos das Escrituras, à medida que você vai ganhando compreensão sobre o Evangelho, à medida que você vai ganhando compreensão sobre a encarnação, não é? Sim. E à medida que você vai ganhando noções maiores e melhores da revelação que Deus é em Cristo Jesus, de modo a ele fazer do mundo o seu palco, né? Fazer do mundo Perfeito. o seu púlpito, fazer do mundo, né, o seu templo, não é? Aí você, lá adiante, eu lembro que quando eu iniciei o meu ministério pastoral, já ordenado com 26, 27 anos de idade, eu já tinha uma outra impressão, né? Diz, não é o único jeito. Pode ser um, mas não é o único Isso. jeito. Há outros jeitos, há outras formas. E daí, né, e de lá para cá, meu caro, são quase 38 anos, né, servindo pastoralmente aqui na cidade de São Paulo, mas em todo o Brasil e em todos os lugares por onde eu tenho ido. E agora, né, por conta das mídias, não há mais nenhuma fronteira Não nesse há. sentido, né? Eu cheguei à seguinte conclusão: eu ganhei a compreensão que o Paulo ganhou, que é de que o universo está dentro de Deus. Então Amém. não existe nada que esteja fora de Deus. O Leonardo Boff, né, ele tem uma expressão que eu gosto muito, que é assim, de quando em quando ele diz, vou jogar isso aqui fora, vou jogar isso aqui fora. Não existe fora, Não existe fora. não existe fora. Eu jogo aqui, mas jogo dentro, né? Tudo está Sim. dentro. De modo que ele e outros que têm uma consciência, né, ecológica, evoluída, cristã, evangélica, vamos dizer assim, sabem disso. Quer dizer, não existe nada que esteja fora de Deus. Portanto, não existe nada, ninguém, nenhum sistema, nenhum modelo, nenhum ritual, nenhuma liturgia que enquadra Deus, que encaixa Deus, que Verdade. coloque Deus entre qualquer tipo de fronteiras, né? Então, eu adotei essa expressão até do Evangelho no chão da vida para minha própria dimensão de vida, quer dizer, onde é que eu realizo meus melhores cultos a Deus? Ali, né? Eu gosto muito desse quadro que está aqui atrás de mim, A né? bacia, né? Porque eu Lava tenho para pés. mim que esses são os instrumentos dos seguidores de Jesus de Nazaré: bacia, Amém. água e toalha. E toalha. Né? E para mim, quando Jesus lava os pés dos discípulos na quinta-feira, na última noite com os discípulos, com os amigos, né? E ele lava os pés e diz assim: olha, eu estou fazendo isso com vocês para que vocês façam isto na vida, para que vocês façam isso no mundo, para que vocês façam isso onde vocês estiverem, em qualquer tempo que seja. Então, esse é Isso. o meu entendimento e é dessa maneira que eu tenho tentado me portar, Bruno, no meu Perfeito. dia a dia. Né? Claro que eu fui me desvencilhando, né? Eu fui me desvencilhando dos É, modelos, dos rituais, das liturgias, dos sistemas, dos esquemas, né? Dos religiosismos, não é? Que são muito comuns no ambiente religioso. E hoje, graças a Deus, eu pude começar uma comunidade, o Caminho da Graça, Estação São Paulo, junto com o Caio,
que nos deixa livres para vivenciar o Evangelho com mínimos de dogmas, né? E com o máximo Sim, de serviço ao próximo, que é o jeito que Deus decidiu ser adorado, né? Ser servido, servindo o outro. amém. Isso é maravilhoso. Acho que travou um pouquinho no final, mas deu para ouvir toda a explanação. E acho interessante, né? Porque enquanto você estava falando, eu fiquei lembrando aqui. Foi John Wesley que falou, né? Que a minha paróquia é o mundo, né? E a palavra igreja, no seu original, né? Eclésia, é os voltados para fora. Então, assim, até que ponto a gente faz o caminho contrário, né? E tem uma passagem lá em Eclesiastes, que, assim, para mim é uma passagem muito enigmática, lá em Eclesiastes 3, acho que no verso 15, que fala que Deus ele colocou a eternidade no coração do homem. Quando eu leio essa mensagem, eu leio essa palavra, eu fico pensando, caramba, Deus é o Pai da eternidade. Então está dizendo que Ele colocou Ele mesmo no nosso coração. A eternidade é Ele. Ele é o Pai da eternidade. Como é que pode algo infinito ficar dentro de uma estrutura finita que é o nosso coração? Não dá. Qual é o resultado disso? Seria como, sei lá, querer pegar uma caixa d'água e botar nesse copo d'água. Vai o quê? Vai transbordar, porque o copo d'água ele é muito pequeno para conter todo o conteúdo da caixa d'água de 5.000 litros. Da mesma Sim, forma, se Deus ele colocou a eternidade no nosso coração, eu cheguei à conclusão, pastor, que não tem outra alternativa. Deus ele veio habitar em nós para ele transbordar de nós, porque meu sim, coração é muito finito. Ele é muito pequenininho para conter um Deus infinito. Então não tem como eu enclausurar Deus aqui. E é não, natural. Aí você vê Jesus, né, nas suas palavras, ó, quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios que saltam para a eternidade. Quer dizer, a vida de Deus, ela flui e salta. E sim, às vezes a gente quer conter. E no reino de Deus não tem pior desperdício do que querer conter. O reino de Deus é subversivo, né? Então totalmente. o aproveitamento do reino de Deus é diferente da lógica do mundo. No mundo, se você quer aproveitar algo, você guarda, você deixa guardadinho, bota um cofre, fecha e contém. É, No reino de Deus, não. Se você quer aproveitar, você transborda. Só que no mundo, transbordar é desperdício. Não, no reino, desperdício é conter. E aproveitar é transbordar. Então, assim, é isso. E quando você percebe isso, eu também tive esse estalo, sabe? E aí a gente começa a entender que, ok, as estruturas religiosas, as liturgias, as teologias, tudo isso faz parte, são ferramentas, mas não é o fim. Eu não posso conter Deus naquilo. Eu não posso encerrá-lo. Acho que o Caio Fábio está falando isso. É impossível encerrar Deus numa lógica teológica. Não tem como. Você não consegue prender. Então, isso faz com que a gente ganhe essa fluidez mesmo. Isso é muito importante. E aí que o verbo se faz carne, né? Porque sim, verbo é o quê? Verbo é ação, né? Verbo é ação. E o verbo se fazer carne é a própria palavra mesmo encarnada na nossa vida. E eu vejo sim. muito isso na forma como a gente vai transitando pelo mundo. Porque o indo de Jesus, a grande comissão, é no mundo, né? É lá, é no indo. É um gerúndio, né? É algo contínuo, que você não para, não é id, é indo no original, né? Vai indo. Sim, E aí, sim, quando isso acontece, você percebe que é tão natural o fluir, e aí, por onde você passa, a pessoa ali, ela percebe, sabe, o amor de Deus. E eu acho interessante, pastor, aí eu também vou passar a bola para o senhor, porque quando a Bíblia ela fala sobre a palavra, eu já reparei isso também, eu gosto de alguns detalhes. Eu falei, não é por acaso, gente. A maioria das vezes a Bíblia faz menção à palavra, ela não faz com a boca, ela faz com os pés. Ó, lâmpada para os meus pés, tá lá, são a tua palavra, e luz para o meu caminho. Fala, conformosos são os pés dos que levam a boa nova. Paulo fala lá em Efésios, para calçar os vossos pés na preparação da palavra. Quer dizer, então a palavra tem muito mais a ver com percurso do que com discurso. É pé. Não é só uma eloquência, eu falo bem, eu sou um apolo, um apologeta da vida. Cara, eu quero ver teu pé. Como é que é teu pé? Aí eu lembro da bacia. Olha como é que tem conexão. Tá ali, ó. É no pé que a palavra tá escrita, que é no nosso caminho, né?
E isso que você lembrou, que a tradução melhor deste id seria indo, não é? Tem a ver com vamos dizer assim, toda a convocação do Senhor ao seu povo e toda a história de Deus com o seu povo, a história do povo com Deus, sempre teve a ver com a itinerância, né? Isso. Com o ser hebreu, né? Com você estar a caminho, né? Com você estar fazendo tendas, desmontando Tendas. tendas, não é? E por onde você for, por onde você andar, você estabelecer ali é seu altar, ali é seu ambiente de culto, ali é o seu ambiente de serviço, é ali que Deus habita. E não há, eu diria assim, quase que não há expressões bíblicas que nos ensine a paralisia, que nos ensine a Sim. fixidez, né? A rigidez, ao contrário, né? Toda a nossa... Aliás, não foram poucos os milagres de Jesus em que ele desparalisa pessoas, em que ele Verdade. desparalisa pessoas, né? Em que ele convida para seguir, convida para ir adiante, convida para caminhar, né? Então, assim, conviver talvez um dos graves erros, né, que a cristandade, a partir de alguns decretos, talvez lá de Constantino para cá, quando se estabeleceu, quando se dogmatizou, quando se fixou e se determinou um local, não é? E nesse local utensílios, e nestes utensílios é, é, aquilo que em torno destes acontecia, e aí você dá início a processos anti-ensino do evangelho, que é desparalisia, né? É. Caminhar e não ficar. Então, talvez um dos graves erros, né, foi esse estabelecimento, né, vamos dizer assim, de locais, de sacralizar locais, de sacralizar utensílios, de modo que as pessoas começaram se sentir confortáveis ali, né? Quando É. toda a convocação é para fora, né? Toda a convocação do Senhor é para fora, é indo fazer, né? Indo Isso. estabelecendo no mundo aquilo que o Evangelho propõe. Por exemplo, né? Um dos combates mais graves que nós temos, até como aqueles que entendem serem seguidores de Jesus de Nazaré, é a luta contra a injustiça, já que o reino de Sim. Deus é um reino de justiça, né? E como é que isso acontece na prática, na vida? Não acontece em reuniões dominicais, não acontece Exato. em reuniões com endereços fixos. Entrar nas engrenagens injustas e ser ali nas engrenagens injustas aqueles ou aquelas que estancam estes processos é a nossa tarefa. E Sem isso dúvida. acontece na itinerância. Por exemplo, você que tem uma atividade profissional para além assim, a sua vocação se estende para Aham. além do universo religioso. Por exemplo, no ambiente do mercado, né, no ambiente do mercado, a injustiça ela está Sim. presente, ora sutilmente, ora escandalosa e escancaradamente. Exato. E Exato. a sua presença ali é uma presença, se for para ser uma presença de Cristo ali, é bater os olhos onde há injustiça e interromper processos de injustiça. Exato. Onde há irreconciliações, é promover reconciliações. Onde há paralisias, é promover desparalisias, né? Então, esse é um trabalho que acontece indo.
Não é um Perfeito. trabalho que você ouve aqui, e às vezes isso é o que acontece. Ah, a pessoa, não poucas vezes, né? Assim, você ora por mim? Eu vou levar seu nome para orar lá na igreja. Né? Vou orar, vou pegar seu nome para Como colocar lá na desencargo de reunião. consciência. É. Isso, lá na reunião de oração, que tem um lugar, que tem um dia, que tem um horário, que tem um sacerdote, que tem uma liturgia. Quando, na verdade, se nós nos percebemos como seguidores de Jesus de Nazaré, como discípulos de Jesus, e na jornada, na caminhada, na itinerância, na peregrinação, como hebreus no mundo, Exato. como diz o Wesley, ali é a minha paróquia. Então, se a Exato. pessoa diz, ore por mim, eu oro aqui, eu oro Isso. ali, eu oro além, aonde eu estiver. Amém. Agora aqui, né? Nesse ambiente da virtualidade. Então, esse Amém. convite, né, para a itinerância, esse é um convite desde o Gênesis. Né? Desde o Gênesis. Nós estamos numa jornada. Amém. O nosso, vamos dizer assim, nosso destino é Cristo. Nosso destino é Cristo. Mas fazemos a jornada nele, porque também dele saímos, né? Então, Amém. a nossa jornada em Cristo nos leva adiante sempre. Só para fechar esse pensamento, estava lembrando de João Perfeito. 10, Bruno, que é muito interessante quando Jesus diz assim, eu sou a porta e aquele que entra, entra e sai. Exato. Entra e sai. Caminho livre, transita, vai e vem. Não há fixidez, não há paralisia. É muito interessante isso. Às vezes eu ouvindo Isso é assim, mas o maravilhoso. caminho não é estreito. Eu falei, para mim o caminho é estreito porque na jornada com Deus, o que Deus mais deseja de nós é a intimidade. Né? E o caminho estreito, Isso. para mim, tem muito mais uma proposta de intimidade com Deus do que um caminho em que poucos entram. Perfeito. Não, essa do caminho estreito é muito interessante mesmo. E assim, nossa, eu tava aqui, enquanto você estava falando, podia continuar falando, tá, pastor? Que eu tava aqui só anotando muito, tanto conteúdo maravilhoso para daqui a jornada continuar. Mas esse caminho estreito eu também sempre vejo como sendo ele anatomicamente estreito, proposital. Porque, por assim o ser, faz com que a gente tenha foco. Porque o caminho contrário, que leva à perdição, ele é amplo. Então, imagina, ele é de muitas possibilidades. Você, cada hora, quer uma coisa. O seu olho, cada vez, se distrai com algo. Já no caminho estreito, não. Ele afunila. Não é que torna você emburrecido, habitolado. Não. Ele dá foco no propósito. Aí você ali, você expande. Lembra que o reino é subversivo. Olha que louco, né? Então, uma mente para se expandir, para ter a metanoia de Deus, né? A expansão da consciência, ela se expande no caminho estreito. Que é, Já que é essa ideia do estreito no sentido de intimidade. De isso intimidade. De uma intimidade, né, que é ali, inclusive no mesmo ambiente em que Jesus fala que ele é a porta, e é uma porta que entra um por vez, e como diz Caio, de cabeça baixa, né? A gente entra um por vez de é, cabeça baixa. Ninguém entra de cabeça erguida, ninguém entra arrogante, soberbo, presunçoso, altivo. Não, entra de cabeça baixa. Mas ali mesmo ele diz assim, porque eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, estendida, estendida. abundante, que cresce, que expande. Então, Isso, não é um caminho estreito, como você disse bem, que nos emburrece e que nos estreita o horizonte. Não, é um caminho estreito que nos conduz ao melhor lugar que existe no universo, que é a intimidade do Senhor, onde ali você recebe os ingredientes necessários para vivenciar a expansão da vida que o Senhor promete para aqueles que nele estão. É abundância, é vida expandida, é vida que eu diria assim, vida que abarca o mundo isso. absolutamente.
Maravilhoso isso. Conecta tudo, porque ele é tudo em todos. Então há uma conexão. Se por acaso antes o pecado, né, gerou essa desconexão, né, essa ruptura, essa separação, não Estreitou. só exato, né, nossa de Deus, mas também nossa uns dos outros e nossa do ambiente, né? Porque o pecado ele Sim, fez isso. A redenção de Cristo, ela vem nos reconectar com tudo, com sim, ele, com Deus, sim, com uns aos outros e com o ambiente, com o meio onde nós estamos, porque ele é tudo em todos. Então isso é sim. muito importante frisar, porque as pessoas acabam, muitas das vezes, por não viver a essência do evangelho no chão da vida, vive uma alienação, que é uma fuga da realidade onde estão vivendo. Quando, na verdade, Deus ele nos devolve justamente a conexão desta realidade, para que ali a jornada da vida possa acontecer. Enquanto o senhor falava, eu fui lembrando aqui de você vê que o próprio Jesus, em seus milagres, ele já ali já trazia para a gente uma mensagem. Por exemplo, quando ele transforma lá na festa, né, do casamento, ele estava num casamento, ele não estava numa cerimônia do templo, se bem que, né, era uma festa. E ele faz o quê? Ele transforma a água em vinho usando as taças, né, que os judeus usavam para a purificação. Então ali já tem um indício. Ele pegou um fator religioso, litúrgico, e fez daquilo para ser instrumento de um milagre para o bem de todos, de uma festa, que não tinha nada de religioso, vamos dizer assim, vinho para o pessoal beber e se alegrar. Mas por quê? Porque o reino de Deus é isso. Jesus ele quer usar os elementos que a gente faz só para questões templárias, vamos dizer assim, ele faz uso para questões sociais, para questões da vida. Eu lembro também aquela parábola que é uma das minhas favoritas do bom samaritano, né? Que foi um nome que deram ali do bom samaritano. Eu gosto de chamar de o samaritano camarada, que aquele é gente boa, aquele ali é camarada, né? Ali é interessante Cara do porque bem, cara do o bem. cara do bem, o cara do bem, vê que enquanto que o levita, né, e o sacerdote, eles passam de largo enquanto estava lá o moribundo estirado no chão, veja, aquele samaritano, ele se move em direção àquele moribundo. Aí tem dois detalhes: pega o azeite e o vinho e deita nele. Se a gente for ver, o azeite e vinho eram elementos usados nas cerimônias litúrgicas do templo. Possivelmente o sacerdote, o levita, fazia uso deles nas suas cerimônias. E possivelmente o levita e o sacerdote tinham azeite e vinho com eles. Só que por que ele não deitou no moribundo? Porque ele, não, isso aqui é para o templo, é para o meu culto ao Senhor. Mas o culto do Senhor está ali no chão para você prestar. Então, a gente percebe com isso que o nosso culto, traduzido a Deus, ele não mais é do que o nosso serviço prestado ao próximo. O, Aquilo o, que eu preciso fazer é prestar serviço ao meu próximo. Dessa forma, eu estou prestando culto a Deus. isso tudo que você comentou, ele se resume numa expressão Hum, cunhada já por alguns, né? E como você, nós utilizamos expressões cunhadas a partir do Evangelho, que é esse anúncio, essa proclamação desses ingredientes que você colocou, de que a vida é sagrada. a A vida é sagrada. vida é sagrada. E ela é sagrada por conta da encarnação. Deus, quando encarna em Cristo, ele sacraliza a existência. De modo Isso. que isso que você explicou bem, quando Jesus, contando suas parábolas, ou indo nas casas de pessoas, ou se encontrando com irmãos e irmãs, com conhecidos e desconhecidos, e mesmo aqueles que o confrontavam, né? Ele tinha sempre essa tendência de desacralizar a religiosidade e Isso. sacralizar a vida, Isso é incrível. como ele sacraliza a festa de casamento. Amém. Ele sacraliza a festa de casamento. Como ele vai fazendo isso, assim, não foram poucas as vezes que ele foi chamado de herege, de blasfemo, né? Porque ele fazia essa mistura daquilo que era considerado religioso e com aquilo que era considerado profano, e ele fazia interseções entre e Isso. sacralizava de modo
alguns milagres que acontecem num ambiente onde, teoricamente, não havia sequer uma expressão de religiosidade. Por exemplo, É. tem um milagre muito interessante, é, porque é até comum, né? Os crentes Uhum. costumam dizer que para acontecer alguns milagres tem que ter um ambiente, né? Tem que ter um É. ambiente Tem que favorável, ter um né? mover, tem que ter um E é mover, tem muito que ter um mover, interessante que senão. Jesus, quando ele é tomado quase que de surpresa pelo ali em Lucas 15, né? Quando ele é pego no meio do caminho, né? Para atender aquele apelo de um pai cuja filha estava morta, né? Sim. E ele chega na sala e quando ele diz que a garota está dormindo, as pessoas riem dele. As pessoas riem dele. Quer dizer, não havia ambiente de fé, não havia ambiente de crença, não havia Não. ambiente litúrgica, ritualística, né? Pelo contrário, tinha um povo lá absolutamente duvidoso. E ele entra, ele faz o milagre naquele ambiente, e é muito interessante que quando ele volta, ele não convoca as pessoas para um culto, ele diz assim: olha, ela deve estar com fome, dá de comer para ela. É isso Do aí. tipo, vamos para a mesa, vamos fazer uma ceia. Ele sacraliza a mesa, a A ceia, o refeição. pão, o encontro, entendeu? Muito bom. Então, isso em Jesus de Nazaré é altamente subversivo, como você disse agora há pouco. Altamente Maravilhoso. subversivo, entendeu? E não há um milagre que Jesus faz que não devolva às pessoas o seu normal, a sua naturalidade. Isso é uma coisa boa de se ver no Evangelho no chão da vida, né? Porque todos os milagres, por exemplo, né? Ao cego ele dá a vista. Por quê? Porque o normal é enxergar. Quem tem olhos deve enxergar. Ao surdo ele dá Isso. a audição, porque o normal é ouvir. O Ao milagre é a mútuo, volta à normalidade, né? volte ao normal. Quer dizer, ao manco ele põe ele para andar, ao encurvado ele endireita, a mulher com fluxo contínuo de sangue restabelece as regras dela. E assim vai. Não há um milagre de Jesus que ele não devolve as pessoas para a vida, de modo, inclusive, é aquele que foi descido por cima do telhado, né? Quando ele Sim. faz aquela sequência de os teus pecados estão perdoados, levanta, toma tua cama e anda. E meio que assim, quando o então paralítico pergunta: mas para onde eu vou, mestre? Deixa eu ir contigo. Não, volta para casa. Volta para o teu normal. Deixa que te veja como gadareno, né? Mestre, eu quero ir contigo. Não, Isso. deixa que te vejam como de fato você é, quem de fato você é. Porque até então te viam desfigurado. O Evangelho nos Exato. reconfigura. O Evangelho nos Amém. devolve a humanidade normal. O Evangelho, na verdade, Amém. potencializa a nossa humanidade. Traz Exato. para fora aquilo que há em nós de imagem e semelhança do Criador. Aliás, essa é a nossa Amém. tarefa, é resgatar na humanidade a imagem e a semelhança do Criador. No mundo, não Exa- no culto, Exato. no mundo, No não mundo. no templo, no mundo. Muito bom. Eu estava lembrando aqui, a gente falou de Leonardo Boff, ele tem uma frase que sintetiza muito bem isso também, né? Quando ele fala que todo homem ele quer ser rei, né? Ou melhor, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Somente Deus quis ser menino. Ou seja, na época do Natal, né? A gente comemora o nascimento de Jesus, que é o Cristo encarnado, o Deus que se fez homem. E aí a gente percebe, né, pastor, que não há nada mais divino do que sermos humanos. E a prova disso é que Deus se fez homem. E na pessoa de Cristo, a gente encontra essa síntese, onde nele, em Cristo, eu tenho acesso ao aspecto humano de Deus e eu tenho o resgate do aspecto divino do homem. Está nele, em Cristo. E aí a gente vai percebendo que o aperfeiçoamento que Deus gera em nós, e o senhor falou muito bem, enquanto está falando da jornada, né, que nele ele é o nosso início, nosso fim, quer dizer, é dele
é por ele e para ele são todas as coisas, como diz a palavra. Então vem dele, porque ele é a origem, é por ele, porque ele é o meio de nos aperfeiçoar, e ele é o fim, é o alvo. Quando você percebe isso e estamos em movimento, eu falo sempre, pastor, que só há aperfeiçoamento onde há movimento. Quem não se movimenta não é aperfeiçoado. E ser aperfeiçoado tem como patamar, como glória a ser alcançada, não é ser como Deus, é sermos como homens. Sim, Deus nos aperfeiçoa justamente resgatando em nós a humanidade que o pecado desbotou. Em sim. Cristo Jesus, a gente resgata a nossa autenticidade, né? E não à toa, por isso que nada é desconectado quando Paulo vai falar que somos transformados de glória em glória, tendo a imagem de Cristo, ele fala lá que devemos nos apresentar com o rosto descoberto, né? Por quê? Não tem como você se apresentar para ser aperfeiçoado por Deus com máscaras, com presunções. Não, é o literalmente mostra a cara, Mister M. Lembra do Mister M? Mostra a cara, quem é É, você? Quando você mostra quem você é, Deus ele toma como ponto de partida a sua autenticidade para justamente iniciar ali um processo de aperfeiçoamento, tendo Jesus como alvo. Isso é lindo demais. Então, pessoal que está aí nos ouvindo, a graça de Deus, ela tem como alvo fazer a gente ser humano. Ser sim. humano. É, Não há nada mais divino do que isso. o projeto final, né? Eu acho interessante, em algumas crendices, né, que correm entre nós, né? Algumas crendices assim que dá aquela ideia de que em algum momento nós nos tornaremos anjos, né? É, E esse, mas esse não é um propósito do Evangelho, nem é um propósito de Deus, né? jamais. A obra final é de uma humanidade melhor. É, no Amém. final, um homem coletivo, né? Uma Isso. humanidade potencializada. Né? Quer dizer, quando nós, no final, ganharmos a cara de Cristo, né? Quando Cristo nos apresentar ao Pai com a cara dele, né? Com a cara deles, oh, Pai, trabalho pronto, trabalho feito, eu venho trabalhando neles. Né? A obra que ele começou em nós, que é uma obra como que um escultor, né, trabalhando na pedra, na madeira, né, ele vai Sim. Vai cunhando. esculpindo, né, Vai. aquela ideia de ele está nos esculpindo para no final nos entregar ao Pai com a cara dele, com o Isso é rosto lindo. dele e humanos em corpo Sim. glorificado plenamente glorificado como ele está, humano glorificado. Né? Quer dizer, essa é a nossa trajetória. Né? A nossa trajetória não é abrir mão da humanidade e Exato. nem muito menos nos tornarmos desumanos. Né? O Evangelho nos humaniza e nos melhora como humanos, de modo Isso. que toda a potencialidade humana no Cristo, no Evangelho, é potencializada. Né? Ela é E ativada, exato. nisso acho que a gente desperdiça muito, né, Bruno? Porque ainda há entre nós, e já houve muito mais, mas ainda há entre nós uma tendência de que quando alguém diz que se converteu, ele recebe uma relação de nãos, né? Agora Sim. não mais uma série, né, de coisas que até antes ele fazia bem, ou ela fazia bem, mas agora É. não mais. Né? E é muito interessante que isso não condiz com essa vida expandida, né? E com essa potencialização da nossa humanidade. Né? Perfeito. Então, aquilo, a potencialização da criatividade, a potencialização Sim, do serviço, do trabalho, daquele que é bom sim. em alguma coisa manual, fazer melhor, daquele que é bom Isso. no sentido estratégico, fazer melhor, daquele que é bom no sentido do esporte, por exemplo, né? Ser melhor, enfim. A ideia do Evangelho, a proposta do Evangelho,
é que tudo isso seja potencializado e não estancado, não Exato. diminuído. Exatamente, porque o que acontece é que vão muito pela via da proibição e isso acaba castrando as pessoas. Castra, corta. Então a Totalmente. pessoa, nossa, foi muito, muito perfeito o que o senhor colocou, porque as nossas potencialidades em Cristo, elas são aperfeiçoadas, porque o evangelho, ele vai agir pela via da consciência, é da conscientização, não é da proibição, não é não pode, não faça, é você tem a consciência do Espírito Santo, tem a mente de Cristo. Nossa, gente, ter a mente de Cristo, tem ideia. Olha o oráculo do universo, dos universos, dos multiversos, da eternidade está em nós. E isso é algo que, gente, volta a dizer, o Eclesiastes, a eternidade dentro da gente, transborda, não tem como abitolar, expande. E É, aí a pessoa tem um resgate da sua identidade. E aí nele encontra a vocação, a razão de ser, e o dom, que é a competência que nos habilita a exercer aquilo pelo qual nós fomos chamados. Então, assim, nele está tudo. Está a sim, vocação e o dom. Você explode, você tem essa dinâmica. Então, por isso sim, que é uma expansão que vai para frente, não sim. retrocede. É É, isso, e isso é perfeito. e outra coisa, Bruno, Hum, uma vez a consciência em Cristo, uma vez ganhar a consciência de Cristo, uma vez viver com a consciência de Cristo, significa que a nós é readquirida toda a capacitação para tomar decisões, para fazer amém. escolhas. Por isso que no ambiente da fé cristã não deveria haver hierarquias. Não deveria haver hierarquias, não deveria haver quem diz o que se pode ou o que não se pode fazer, porque quem tem a consciência em Cristo não precisa de comando, não É, precisa de controle. Ele é absolutamente livre para dizer para si mesmo sim e não. é isso aí. E é impressionante como hoje há uma tendência de infantilização daqueles Uhum, que em Cristo estão. Porque se em Cristo está, ganhou a consciência de Cristo. E quem tem a consciência de Cristo vira adulto, é isso aí. vira gente. Não Sabe é? tomar Quando eu era decisão. menino, fazia o que era peculiar a menino, mas quando eu cresci, Isso, eu faço aquilo que é peculiar a um adulto. Eu ganhei exato. condições de tomar decisões, de fazer escolhas. É o levanta e anda, né? Você não precisa mais ser carregado. Levanta e anda. Autonomia. Exato. Então, assim, esse evangelho no chão da vida, quer dizer, a consciência de Cristo, sacra, a sacralização da vida, isso tudo, isso tudo nos remete para aquilo que eu tenho para mim seria, deveria ser, e quem sabe é ainda, mas muito mais na chamada igreja anônima e não nessa que está Aham, nas mídias, né? É esse povo em Cristo que faz a diferença no mundo, que é perfume sim. de Cristo no mundo, que é Isso. graça no mundo, que é sinal de perdão no mundo, que é sinal de compaixão no mundo, que é sinal de mansidão no mundo, que é sinal de paz no mundo, que é sinal de justiça no mundo. Amém. Para mim, não tem muito a ver com as igrejas midiáticas, né? Não tem muito a ver com as igrejas templárias, não tem muito a ver com o mercado religioso. Né? O evangelho É. tem muito mais a ver com essa subversividade que você até já colocou, Uhum. e faz com que onde esteja um seguidor de Jesus de Nazaré, um discípulo de Jesus, ali está sinal da Amém. justiça do reino. Ali está sinal da paz, ali está sinal da reconciliação, da compaixão, da misericórdia, da solidariedade. Ali Amém. está a presença de Cristo. Exato. Isso é maravilhoso. E Deus, ele quer isso de nós, né? Esse resgate da identidade nossa nele e dele em nós, para que o mundo possa olhar para a gente. Quando eu falo mundo, né? Eu tô dizendo a espécie humana mesmo, né? Não o mundo que jaz no maligno, o pecador. Não, o
o mundo, as pessoas, Mundo, gente. o mundo, gente, Mundo, olhar para a gente. gente, e quando fala gente, aqueles que, né, carregam a Cristo e possam reconhecer Cristo em nós. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir manifestar esse amor. E como é que o mundo vai olhar para a gente e ver Cristo em nós? Jesus já deu a dica, ó, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Acabou. É o amor evidencia. Ele é a evidência de que somos e estamos nele. Não existe outro caminho. É Não. o amor que se move, o amor que faz você ter a compaixão que é além da empatia. A empatia você entende o outro do ponto de vista dele, mas a compaixão te faz se mover em ação ao outro. Quer dizer, você sente o solo do outro, você, como Jesus fez, ele entrou na nossa vida, ele sentiu nosso chão, sentiu nossas dores. Não tem uma dor humana que ele não sentiu, por isso ele se compadece de nós. Isso é o Sim, amor. É o amor que sim. toma iniciativa, como o senhor bem falou, não espera ninguém. Ah, faz isso. Não, ele toma iniciativa por si só. Deus amou o mundo que deu o seu filho. Quer dizer, ninguém pediu, ele amou e deu. O amor, ele toma iniciativa, ele não fica esperando alguém ver, alguém tocar a trombeta para fazer. Ele vai lá e faz, ainda que ninguém esteja vendo. E não à toa, né, pastor, que lá no último dia a gente vai ouvir, né, ó, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E aí vamos perguntar, Senhor, mas quando foi que fizemos? Eu gosto desse detalhe, porque quem faz não fica fazendo pensando em cobrar depois. Por isso que pergunta, quando foi? Eu fiz, eu não lembro, porque o amor é despretensioso. Ele não Sim. faz, não é barganhoso, não tem barganha. Ele faz que, Não, na em outras verdade, palavras, ele é, ama que nem sente. na No sentido de. verdade, na verdade, o que está acontecendo ali é o que deve acontecer conosco em qualquer lugar, que é como é que nós respondemos ao amor de Deus. Não amar como uma moeda de troca, né, Isso. para uma barganha com Deus. Não. Isso, Mateus 25 fala, por isso que é uma surpresa ali, né? Porque É. aqueles Quando que foi, fazem assim, Senhor? Quando Senhor, mas foi? a gente só está respondendo ao amor com que fomos amados. É uma resposta ao amor com que fomos amados. Então, todo serviço no chão da vida dos seguidores de Jesus é uma resposta ao amor com que fomos amados. Não é Amém. uma moeda de troca para se conquistar, como é comum, né, no ambiente das religiosidades, um posto, um cargo, né, um título, né, e ascender na hierarquia religiosa. Isso. Não, nós amamos e servimos como uma resposta ao Amém. amor com que fomos amados, que nós não fazemos ideia, nós não compreendemos um décimo, nada ainda disto. Ainda não mergulhamos nesse amor de modo a compreendê-lo na sua essência. Nós estamos gatinhando nisto, não é? Mas aqueles que conseguem entender que o nosso serviço a Deus tem a ver com o nosso serviço às pessoas, e este servir é uma resposta Amém. ao amor, dão um passo seguro em direção à compreensão do que é o Evangelho, que é o ato mais escandaloso do É. universo, que escandalizou anjos, arcanjos, potestades, Todo mundo. principados. Cons- O Evangelho é um escândalo geral. Por isso que o E nos Evangelho não se constrange. enquadra. Não Por tem isso que o como, é Evangelho não pode impossível. ser enquadrado. Por isso que ele não pode estar numa caixinha. Porque ele é um escândalo. Ele está sempre vazando, como você disse lá no começo. Ele está sempre vazando, né? Transborda. Porque ele não pode ser confinado. E Amém. talvez o maior erro, né, que às vezes pastores, nós, né, que às vezes lideramos comunidades, o maior erro que cometemos é querer controlar as comunidades, Exato. controlar a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus é incontrolável. A religião você controla. As Sim. religiosidades você controla. As crendices você controla. Os dogmas você controla. Mas a igreja de Cristo é incontrolável.
Amém. Não tem como, é indomável, não tem como você. Totalmente. O amor, ele se manifesta no cuidado. Deus está no cuidado, não está no controle. Quem cuida, ama, e não é à toa que ele fala: Pedro, tu me amas? Pedro fala: Eu amo, Senhor. Tu me amas mesmo? Amo. Tu me ama? Amo. Então, apacenta, cuida das minhas ovelhas. O cuidado é a maior declaração de amor. Ponto. Sem Não há dúvida. outro. Não há outro. E sem dúvida nenhuma, a gente Por mostra que isso, ama viu, alguém. Bruno? Por isso, Bruno, eu sempre digo assim, olha, todos nós temos um problema de amor para resolver com Deus. Só isso. Resolva um Só problema de isso. amor com Deus que está resolvido o resto da eternidade. Né? É isso Porque aí. se a gente não acolhe esse amor, né? Se a gente não acolhe o quanto somos amados, a gente não distribui o amor com facilidade. A gente está sempre Exato. querendo negociar alguma coisa. Fazer Né? barganha. Não é um É, amor não é amor incondicional, é sempre com isso, condições. Enquanto eu isso. falava, eu cheguei à conclusão, o amor tem muito mais a ver com efeitos do que com causas. Ou seja, ele é efeito. Ele me amou, eu amo, eu passo adiante. Não é causa, ou seja, eu vou fazer alguma coisa para então merecer o amor. Amor não tem Não, a ver com causas, tem a não, ver com não, não. efeitos. Muito É, bom, não, muito bom. não. Eu tô aqui um pouco fora de horário, nem sei que horas são, não sei se já são 8h30. Como é que tá aí o horário, pastor? Que Olha, normalmente as lives duram 1 hora. nós já estamos a 1 hora. Ih, Eu, então a gente eu não passou sei, do. Não, não, é tão não bom sei como é aqui. que o Instagram está fazendo com É. lives assim, porque Que eu vou geralmente te falar. eles derrubam, né, quando é 1 hora, né? Normalmente aparece um recadinho, né? Alguma coisa É, assim, né? mas sem problema. Eu acho que a gente. Ó, vai ter papo. Ficou coisa para o próximo papo, hein? Vai ter outro papo, hein, pastor? Que eu anotei aqui, ó. Eu te falar, eu anotei pelo menos 6 tópicos, mas como a gente não é dado a liturgia e seguir padrões, eu só fiquei em 2. Depois eu deixei e foi indo, foi indo. Então eu Olha, vou e outra querer coisa, viu? outro papo. Outra coisa, nós não demos a menor atenção para quem está aqui com a gente. É, verdade, ó. Tá aqui, ó, a Camila mandando aqui o horário pra gente. Teve pergunta, ó. Aqui, não, mas eu vi que uma pergunta do Damasceno, tentei responder aqui enquanto a gente estava conversando sobre identidade, Damasceno. Mas, ó, obrigado pela sua participação, a Camila, o Cantinho da Betinha, Betinha passou aqui, ó. A Paula, olha, pessoal aqui, Silva José, Manuel, pessoal, a, ó, o Jonatas, a Cintia, a Eliane, gente boa de Deus passando por aqui, eu tenho certeza. Enquanto eu estava falando, eu estava vendo aqui os comentários, o pessoal falando amém, é isso mesmo, é tudo mais. Poxa, pastor, assim, eu fico muito grato, como é bom. Eu tinha certeza, eu falei, eu não preciso ensaiar para falar com o pastor Carlos Bragantino. Em que sentido? Ah, vou falar com ele, o que vai ser a pauta? A gente não falou nada, porque eu já sabia dessa conexão. Quando se fala de amor, como a Martinha tá falando, até o Instagram dá mais tempo, é verdade. Um abraço, ela tá lá de Paris, ó. Um abração aí, o Damasceno. O amor, Pois ele é é, atemporal. Ele é bem-vindo. atemporal. Ele é atemporal. Então, Bem-vindo. pastor, eu ia pedir então uma gentileza pra gente estar aqui encerrando, fazer uma oração, Claro. abençoar a Deus, pedir abençoando a todos. E em seguida a gente está aqui deixando nosso boa noite, ó. Deixou o gostinho de quero mais, hein? A gente vai combinar outra. Vamos fazer, vamos fazer. Estou à disposição, querido. Estou à Amém. disposição. Deus, nosso Amém. Pai, muito obrigado por essa hora tão boa. Obrigado. Muito obrigado pelas riquezas que o Senhor repartiu conosco aqui. Eu oro pela vida do Bruno, oro por Amém. aquilo que ele tem como responsabilidade em todas as áreas da vida. Rogo que o Senhor o abençoe, o habilite, o equipe, o capacite para ser e fazer Amém. sempre melhor. Oro pelos irmãos e irmãs, queridos e queridas que passaram por aqui, que estão aqui entre nós, que, que nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, eles não se sintam sós, que se sintam acompanhados, protegidos, guardados em Ti. Oro por eles, Amém. oro para que em qualquer lugar que nós estejamos, sejamos isso que dissemos aqui, Verdade. sejamos luz do mundo, sejamos sal da terra, sejamos perfume, sejamos aqueles e aquelas que estejamos dispostos, não é, a servir, a lavar os pés, a dar a dar o pão, a repartir o pão, a roupa, o teto, a presença, o ouvido, enfim,
Dá-nos, ó Deus, essa capacitação. Amém, Faz Senhor. isso de um modo que saibam que é por tua causa, que saibam que é pelo Senhor, que saibam que é para o Senhor e que saibam que é por tua causa. É porque fomos e somos amados pelo Senhor. Nós oramos Amém. assim, muito agradecidos, no nome de Obrigado, Jesus. Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. E que o mundo possa olhar para nós e reconhecer o Senhor, Pai. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Tá aqui a Amém. Alexandra, minha namorada. Um beijão. Vou deixar gravado sim, meu amor. Com certeza. Essa live aqui não vou perder, não. Salva ela aí. Vou salvar e vou mandar para o senhor. Pastor, Salve, muito isso, obrigado. me manda o Eu link. vou te mandar o link. Vou botar no YouTube também, botar no Instagram. Muito obrigado Maravilha. aqui, o pessoal tá aqui colocando amém, amém. Poxa, gratidão total e que o senhor continue levando o evangelho no seu percurso e também no seu discurso, mas mais ainda no seu percurso. Amém? Muito Amém. obrigado, pastor. Um beijão aí Bem, em todos, a sua família, sua esposa, seus netinhos, que acompanham o senhor no Instagram. Tá sacralizando, tá ali vivendo a vida, o culto com os netinhos. Isso é muito bom, né? tudo que eu Maravilhoso. posso, tudo que eu posso, tudo que eu posso. Maravilhoso. Ô, Muito Bruno, bom. muito obrigado, viu, pelo Eu carinho que e que agradeço. Deus guarde você, abençoe você também Amém. o tempo todo e a todos que estão aqui com a gente. Foi um prazer, foi uma Amém, alegria pastor. sempre. E ó, bom final de semana para todo mundo, tá bom? Isso. Se cuidem, gente. Em nome de Beijo, Jesus. Fiquem com Deus. Um tchau. abraço. Tchau, Tchau, Bruno. tchau. Valeu. Um abraço, pastor. Boa noite. Obrigado.